Fala, meu querido, como é que vocês estão? Tudo bom? Tranquilo? CP aqui na área trazendo mais um vídeo polêmico, tá? Eu já fiz o primeiro vídeo, né, sobre o aborto. Eu fiz do lado, olhando o lado científico da coisa. Hoje eu quero falar, olhar no lado religioso da coisa, tá? E realmente vocês vão assustar com a gravidade que o aborto é, né? E tem muita gente que é evangélica que tem feito aborto, tem muita gente que é cristã, católica, seja ela qualquer religião que segue a Cristo, né? E não sabe o que a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Hoje eu quero olhar o lado, né? O lado religioso, tá bom? O que Deus acha do aborto? Eu não tô perguntando aqui o que o CP acha do aborto. O que Pedro, João, Maria acham do aborto? Eu estou falando o que Deus acha do aborto. E eu quero te convidar já para assistir o meu primeiro vídeo, vai estar aí na descrição, os dois vídeos vão sair na mesma época, tá? Eu vou fazer para os dois ficarem juntos. E aqui embaixo vai estar o vídeo que eu falo da parte científica, né? Será que o aborto não tem risco? Então assista aí que vai estar aí para vocês assistirem, tá? O que Deus acha sobre o aborto? Então vamos lá. Eu não estou falando, né, como eu disse, a opinião minha. Eu estou olhando a Bíblia, lendo os textos bíblicos e trazendo a mensagem para vocês. O primeiro vídeo que eu fiz, né, sobre esse tema, eu tenho 1 ano pesquisando. Esse segundo eu não tenho tanto tempo, mas eu tenho uns 2 meses que eu estou pesquisando sobre esse tema dentro da Bíblia, em oração, consultando, né, livros, consultando pessoas, né, e eu trouxe essa mensagem poderosa aqui para vocês. Não estou trazendo simplesmente porque está sendo votado sobre o aborto. Não me liga, eu não ligo com leis humanas. Eu ligo com a lei de Deus, tá? Leis humanas, para mim, tanto faz. Eu tenho um monte de vídeo aqui que eu falo dos problemas que tem a leis humanas, principalmente a lei do Brasil, né? Então, muita gente fala, CP, a Constituição Federal é maravilhosa. Artigo 5 fala, todos são iguais perante a lei. Se o governador deixar de pagar o salário do funcionário, não acontece nada com ele. Se você deixar de pagar a sua conta de luz é cortada. Cadê? Todos iguais são perante a lei. E outras coisas aí que a gente pode abordar, tá? Mas hoje não é o vídeo sobre isso. O aborto, o que Deus acha sobre o aborto? Esse aqui é o pensamento de Deus, o que Deus acha sobre isso, tá? Então vamos olhar isso aqui dentro da Bíblia. Hoje ninguém lembra, né, de falar dos perigos do álcool, do perigo, né, do sexo em excesso, do perigo de uso de medicamentos. Ninguém fala sobre isso, tá? Hoje a gente percebe que uma opinião de uma pessoa, seja ela qual for, o cara dá opinião lá. A minha opinião é essa. Se você não seguir a minha opinião, eu vou te prender. É assim que funciona, tá? E todo mundo que tiver opinião contrária a esse cara é preso, tá? Mas isso é bíblico, pessoal. Não tenha medo disso, tá? Não tenha medo. Eu realmente não tenho medo de ser preso porque eu estou com Cristo, tá? Paulo diz na Bíblia, morrer com Cristo é lucro, tá? Paulo cantava nas prisões. Essa perseguição religiosa, ela existe desde os princípios. E o crente não pode ter medo disso. O crente não pode ter medo de falar a verdade, de se impor, de ter uma opinião, tá? E hoje, não precisa preocupar não, meu querido. Tu vai para as festas, ó, toma droga, toma cachaça, né? E aí se engravidar, tu vai lá, faz o aborto e depois volta para as cachaças, volta e ninguém fala nada sobre isso, né? O que Deus fala sobre o sexo antes do casamento? Vamos lá. Hebreus 13:4 diz, venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Simples assim. A minha lei é essa. Você não quer seguir minha lei? Eu vou te julgar. Pronto. Simples, paulada fatal, beleza? E vamos continuar. O que a Bíblia, que o sexo antes do casamento faz também? 1 Coríntios 7:1-2. Ora, quando as coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Então, bom seria, olha o que Deus está falando, bom seria se a gente ficasse sozinho, mas já que você não aguenta, arruma uma mulher para você, casa com ela e fica só com ela, tá? Isso é o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Outro, fugir da fornicação.
todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois vós mesmos? Não precisa nem falar, né? 1 Coríntios 6, 18, 19. Então eu já comecei com 3 versículos violentos para vocês entenderem aonde que eu quero chegar, tá? Então, sexo fora do casamento, Deus não tolera. Ah, CP, mas antigamente o povo tinha 4, 5, 6 mulheres, o que? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Não foi Deus que mandou fazer isso, não. Foi o homem, cabeça dura, mente de jiboia, né? Que foi lá e fez da conta dele. Aí as pessoas, mas ele permitia que não teve jeito, né? A Bíblia diz que, né, lá Abraão falando, né, sobre isso, o divórcio vem pela dureza do coração do homem. Então, meu querido, o homem, ele comete os erros e não quero jogar os erros para a culpa de Deus, não. Isso é coisa do homem, tá? Então, a gente tem que entender muito isso aqui. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. 1 Samuel 2,6. Já comecei sentando o pé na porta, tá? 1 Samuel 6 já fala, Deus é contra o aborto. Simples assim. É o Senhor que tira a vida e não é o homem. Então, se o homem está tirando a vida, ele está ouvindo a voz do xereta, do capeta, do Satanás, e ele está fazendo algo que Deus não quer. Ele está fazendo um pecado, né? Ele está assassinando uma vida. Então, 1 Samuel 2,6. Sinto muito, se você não gosta dessa mensagem, então, meu querido, você não está entendendo o evangelho do Senhor. Mandamentos de Deus. Vamos lá. Não matarás. Êxodo 20:13. Aborto, você está matando uma vida. Então, você está matando. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmos 127:8. Ou seja, os filhos não é herança sua, não. Os filhos é herança de Deus. Se Deus te deu um filho, herança dele. É ele que é dono daquela criança, não é você. Então você não tem direito sobre a vida dele, tá? Salmo 127:3. Da salvação da falsa acusação te afastará. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então aqui a própria Bíblia está dizendo, não mate o inocente. Ela não está falando assim, ó, não mate o inocente, né, exceto se você foi estuprado. Não está falando isso aqui não. Exceto se for anacéfalo. Não está falando isso aqui não. Não mate o inocente, porque o inocente é de Deus. Então presta atenção no que eu vou falar. O mandamento de Deus é não matarás, tá? Principalmente uma vida tão inocente e sem nenhuma uma vida frágil, que não te provoca nada e que não está te maltratando. É uma vida totalmente inocente que depende inteiramente da mãe. Então a Bíblia fala, não matarás. Ah, CP, e se eu matar? Tu vai ser julgado pelas tuas ações. Deus vai julgar. E eu vou lembrar um negócio aqui para vocês. Ele julgará as nações com mão de ferro. Então a gente tem que buscar a salvação, buscar a nossa santidade, porque realmente, pessoal, Deus, o julgamento de Deus, ele é pesado. Se você ler o Velho Testamento, né, você vai ver como que Deus tratava o povo, né? E era difícil, né? E hoje a gente esquece muito, né, da justiça de Deus. A lei antiga dizia o seguinte, só para você ver o caráter de Deus. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, se o maior dano aquele que feriu será obrigado a indenizar o segundo e lhe exigirá o marido da mulher, né? Aquele que feriu será obrigado a indenizar o segundo o que ele exigir, o marido da mulher. Né? Vamos supor que está tendo uma briga, né? Aí, sem querer, nessa briga, bateu na barriga da mulher e ela teve um problema de saúde, uma hemorragia, seja lá o quê, né? Mas o menino ainda está lá. Então, o cara que causou a briga e que provocou toda essa situação, ele tem que indenizar o marido da mulher, né? Do que ele pedir. Ele nem fala o que é, não. Tem que ser qualquer coisa que ele pediu. Eu quero tudo que você tem. Você tem que dar.
É isso que a Bíblia diz. Agora, e se por acaso a criança morrer? O que vai acontecer? E pagará os juízes o que lhe determinar, né? No primeiro caso. Mas se houver dano grave, então dará a vida por vida, né? Êxodo 21, 22, 23, você pode ler lá, fica à vontade. Então, só repetindo, olha o caráter de Deus. Vamos supor que teve uma briga lá, tá? Machucou o menino, teve um sangramento, mas o menino ainda está vivo na barriga da mãe, tá? Aí o pai vai chegar e falar assim, ó, eu quero tudo que você tem. E aí o juiz manda dar. CP, mas é muito grave, é grave. Ah, vamos supor que nessa briga o menino morre. O cara que provocou a briga e teve essa criança morta, tem que perder a vida para poder pagar todo o preço. É vida por vida. Isso aqui é a lei do Velho Testamento, tá? O Velho Testamento seguia isso aqui. E isso quem mandou fazer é Deus, tá? Então, olha o caráter de Deus. Então as pessoas lembram de Deus amoroso, mas Deus ele é justiça também. Ele é muita justiça. Então, Deus ele não gosta de você maltratar a criança, seja nascida no ventre da mãe, onde que tiver, porque a criança ela é inocente, tá? E Deus ele é muito severo com isso, tá? Então esse aqui é um versículo que a gente precisa ficar muito atento a ele. Outra coisa, consequência do aborto. CP, a mulher fez o aborto, e agora? Quais são as consequências do aborto? Ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Mateus 5:21. Você sabe que não é para matar. Você matou, a criança morreu lá no ventre seu, fez o aborto. Você vai estar sujeito ao julgamento de Deus. Então, aquela atitude vai a ser apresentada no tribunal de Deus. É como se Deus falasse assim, eu vou cobrar severamente de você. Então, essa é a verdade. E a mídia não fala, as pessoas não falam, tá? Ninguém fala sobre isso. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para alertar você que está aí, né, pensando em fazer um aborto. Não faz não. Não faz. As razões científicas eu dei no outro vídeo. Eu falei lá das razões científicas, dos riscos de ter aborto. Aqui eu estou falando da parte religiosa, que é muito pior, tá? Deus, ele abomina um aborto. Ele não se compraz do aborto. E as pessoas que estão envolvidas em aborto, seja a mulher ou pessoas que ajudaram a mulher a fazer, elas vão ser julgadas com mão de ferro, meu querido. Não tenha dúvida. E continuando, interferindo no plano de Deus. Outra coisa, quando você faz um aborto, você interfere no plano de Deus. Você vê como assim? Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Eu te colhi. Escolhi também, né? E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta, por herança, né? Tem versos que fazem assim. Então, na barriga da mãe, Deus já sabe os planos dele para aquela criança. Os planos de Deus para aquela criança já estavam dentro da barriga da mãe. E quando você interrompe a gravidez através do aborto, você está acabando com os planos de Deus, tá? Você está destruindo os planos de Deus naquela criança. E se você interfere nos planos de Deus, as consequências são graves. Porque muitas vezes Deus pensou, vai nascer o José. Esse José, ele vai ser um homem abençoado. Ele vai levar a minha palavra para nações. Ele vai ser um missionário. Aí foi lá, a mãe abortou. Você cortou o plano de Deus. Como que Deus se sente a respeito de você? Qual é o castigo que você acha que você vai ter por interferir nos planos de Deus? Pense nisso. Pense nisso. Continuando, Deus tem um plano para a sua vida, desde você no nascimento, na barriga da mãe, quando você nasce, aos dar os primeiros passos, Deus está com você em todos os momentos. Ele tem um projeto para a sua vida. Ele tem um projeto para a sua criança. Então você, mãe, que está me assistindo agora, pense nisso. Você parou para pensar que Deus tem um projeto para a sua vida? Aí a mãe vai falar assim, não, mas eu não tenho condição financeira. Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é que não vai deixar nada faltar na sua vida?
Eu nunca vi um justo mendigar pão. Tantas mulheres que tiveram gravidez difíceis, passaram por problemas, passaram por situações difíceis, mas Deus estava ali, ó, dando as vitórias, garantindo, né, as vitórias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Se você pensa em abortar, saiba que você está indo contra os planos de Deus, você está cometendo um pecado, você está cometendo um erro grave. Deus não quer que você faça isso. Deus, ele quer que você tenha a decisão correta de criar essa criança. E muita gente, mas você não está olhando a causa. Mas Deus não olha a causa. Deus olha os planos dele. Ele tem um projeto para essa criança. Talvez você não consiga entender, mas Deus tem. Aí muita gente vai perguntar, CP, existe alguma situação que justifique o aborto? Aí eu vou já começar com as situações mais comuns. CP, se a criança nascer anacéfala, né? CP, e se for relacionado a estupro, né? Então esse negócio é muito complicado, pessoal. É um negócio muito complicado. Existem mulheres que falam, por exemplo, né? Fizeram uma investigação e aí a mulher estava falando que ia abortar por causa do estupro, usando uma lei a favor dela, né? Só que na verdade não era isso. A mulher era uma pilantra, vagabunda, com todo respeito aí a vocês do canal, e ela usou da lei para fazer um aborto e na verdade ela não tinha sido violentada, né? Foi lá, investigou, o cara falou que não tinha feito estupro nenhum e tal, e ela estava usando o artifício da lei para abortar, tá? Então, você já pensou nisso? Tem gente muito vagabundo no mundo, né? E nesse caso, o que se faz, né? CP, mas a criança nascer anacéfala, sem cérebro, como é que faz? Vou mostrar aqui para vocês. Alguma situação justifica o aborto? Essa aqui, ó, é uma menina chamada Vitória de Cristo. Olha o nome dela, Vitória de Cristo. Essa é uma menina brasileira que nasceu anacéfala e que viveu mais de 2 anos. Toda criança que nasce anacéfala, ela morre. Normalmente ela morre já como recém-nascido, tá? Mas aí ela morreu naturalmente, foi Deus que pegou ela de volta. Não foi você que matou, tá? E essa menina viveu até 2 anos, dando alegria para os pais dela, tá? E aí você fala assim, como é que ela conseguia viver sem o cérebro? Então, é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. CP, mas a fulana ela teve um abuso sexual, ela foi estuprada. Existem vários médicos, advogados, empresários famosos que nasceram de estupro. Sabia disso? Existem mães que foram estupradas, violentadas e mesmo diante da dor, ela entregou a vida dela a Deus, ela entregou todo o seu sofrimento a Deus e Deus curou, libertou e ela teve o filho foi muito amado, o filho prosperou, venceu, tá? E quem é que faz isso? É o nosso Deus. Existe razão para cometer aborto? Não, não existe. De quem é a culpa do aborto? Vamos lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Deuteronômios 30, 19. Meu querido, a decisão é tua. Minha querida também, a decisão é tua. Você que vai escolher se você vai ter a criança ou não. Eu trouxe nesse vídeo a opinião de Deus. Deus, ele dá a vida. Deus, ele te dá todas as garantias da vida. É ele que cuida de você, é ele que te dá seu emprego, é ele que zela pelo seu sono, é ele que te protege dos acidentes, das pessoas que querem te matar, é ele que está cuidando de tudo na sua vida. Ele te dá a vida, simplesmente é isso. Agora você que tem que escolher em gerar essa vida e seguir os planos de Deus, ou você vai abortar e ir completamente contra os planos de Deus, cometer um pecado e estar sujeito ao julgamento do Senhor, tá? Então, tá aí essa decisão. O que me incomoda muito nas pessoas é que elas sempre querem culpar Deus. CP, mas por que Deus permitiu eu casar com esse cara?
Ele pegou sua mão e te entregou pro cara? Foi Deus que fez isso ou foi você que foi pro caminho errado? Ah, CP, mas por que eu tive esse filho? Foi Deus que te engravidou? Então para pensar. Vamos colocar a nossa vida na mão do Senhor. Tudo, pessoal, vem do pecado. Tudo ocasiona do pecado. Muita gente fala assim, ah, CP, mas aquela criança nasceu sem anacéfala, né? Mas será que durante todo esse processo, você perguntou para Deus se você casou com a pessoa certa? Você perguntou para Deus se aquilo era propósito? Às vezes a coisa acontece porque nós tomamos atitude errada, pessoal. Porque nós fazemos as coisas erradas. Nós caímos em tentação e tomamos decisões erradas. Porque se dependesse de Deus, a vida do crente era certinha, bonitinha, né? Antigamente tinha um exame que se fazia para casar, né, um exame laboratorial, para saber se as duas pessoas eram compatíveis, tá? Imagina só, você tem um cara, né, que o pai é diabético, né, tem ali a pressão alta, aí você vai e casa com uma mulher, né, que ela tem, né, sei lá, reumatismo, né, ela tem problemas de visão e etc. Aí tu vai nascer uma criança, vai nascer uma bomba. Então, antigamente se fazia exame justamente isso, para tentar fazer com que a genética não seja tão ruim, tá? Existem pessoas que têm genética tão ruim que ela tem o filho é certeza que vai dar B.O., tá? Então, pessoal, a gente tem que parar e perguntar para Deus, Deus, qual é a tua vontade? A minha vontade é essa, mas é a vontade do Senhor. Para conversar com Deus. Ele vai mostrar para vocês os caminhos que ele tem e os projetos dele. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é perfeita, boa, agradável para cada um de nós. E se muitas das vezes nós temos pancadas na nossa vida, essas pancadas vêm porque nós não decidimos seguir a Deus. Decidimos a nossa cachola, a nossa cabeça. Aí a pancada vem. Porque se nós tivéssemos seguido a Deus, essa pancada não viria. Lê o Velho Testamento e você vai entender o que eu estou falando. Toda vez que o homem cometia erro, pecado, a paulada vinha. Mas a paulada vinha não é porque Deus queria dar, é porque o homem errou. Ele começava a adorar Baal, começava a fazer coisas que Deus não queria, né? Ficava ali, ó, no deserto 40 anos caminhando e nunca chegava na terra prometida. Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano para vocês. Começa a escutar a voz de Deus, começa a orar e Ele vai falar com você qual que é o propósito dele, tá bom? Amém, pessoal? Esse é o vídeo aí. Então, opinião de Deus, totalmente contra o aborto, totalmente errado. Deus não quer isso para a sua vida, tá? E se você crê que Deus existe, não faça o aborto, porque você vai prestar conta a Deus. Ah, CP, mas vai ser tão difícil criar essa criança? Vai ser, mas vai ser mais difícil você cometer um erro que Deus não quer. É melhor estar na dificuldade com Deus do que estar na bonança sozinho, tá? Então presta atenção nessa mensagem que eu trouxe para vocês. Deus te abençoe, fica com Deus. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se não é inscrito, tá perdendo aí, tá? Deixa o like, até a próxima, valeu e fui, queridão!